Olá, tudo bem por aí? Por aqui tudo ótimo. Estamos começando o nosso ponto de vista e já vamos direto ao ponto. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 5º, inciso 10, que traz o direito fundamental da intimidade, vida privada, a honra e a imagem das pessoas, inclusive assegurando o direito à indenização pelos danos materiais e morais decorrente de sua violação, é alicerce constitucional para que a sociedade brasileira conhecesse hoje como sigilo bancário. Em 2001, a Lei Complementar número 105 veio para normatizar acerca do sigilo das operações de instituições financeiras. E desde aquela época, tal legislação já previu a possibilidade das autoridades tributárias poderem examinar registros de instituições financeiras, inclusive referentes a depósitos e investimentos. Porém, isso deve ocorrer apenas quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em andamento, sendo tais verificações consideradas como indispensáveis pela autoridade competente. No entanto, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no dia 6 de setembro deste ano, que instituições devem fornecer informações de clientes aos fiscos estaduais nas operações de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços, os ICMS, por meio eletrônico, como Pix, cartão de crédito, de débito. Para conversar com a gente sobre esse assunto, né, um pouco polêmico aqui no Ponto de Vista, nós convidamos a advogada Cristiane Martins Tassoni. Seja muito bem-vinda, doutora. Prazer te receber aqui com a gente. Muito obrigada, para mim também é uma honra, agradeço muito o convite, a oportunidade. É um assunto um pouco polêmico, mas já está decidido e a gente vai conversar e vamos saber o seu ponto de vista. Doutora, autoridades tributárias e sigilo bancário. Limitação ao direito e à intimidade, já que antes os bancos não eram obrigados a fornecer esses dados sem que o sigilo fosse quebrado com uma autorização judicial. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Bom, vamos lá. Então, na realidade, essa situação dessa limitação do acesso aos dados bancários e às operações, né, dos contribuintes, ela era uma realidade antes dessa lei complementar de 2001. Depois disso, a gente já teve uma decisão do STF em 2016, né, em que foi discutida a constitucionalidade justamente desse artigo 5º, né, da lei complementar. E aí o STF decidiu naquela oportunidade que não haveria essa limitação de acesso e que a liberação desse acesso para fins de fiscalização da União era permitido. Uhum. E agora a novidade é que em 2024 o STF então estendeu esse direito ao acesso, né? Então entende que essa limitação não fere o direito constitucional para os estados também. Tá certo. Essa decisão, né, que autoriza os bancos a compartilhar com o Estado informações sobre transações eletrônicas, ela altera disposições sobre o sigilo bancário vigente no Brasil desde 2001, né, pela Lei Complementar 105. Foi feita uma alteração? É uma decisão? Como que é essa questão dessa decisão do STF para as pessoas que estão em casa poderem entender, né? É uma lei? Foi feito algum ajuste? O que é realmente essa alteração do STF, doutora? Na verdade, neste momento, a gente ainda não fala de alteração de legislação. É apenas uma decisão mesmo do nosso Supremo Tribunal Federal, que ele interpreta, então ele traz a decisão dele sobre a extensão da aplicação dessa permissão de acesso às movimentações financeiras. Então, o voto vencedor, ele, então, permite, com base até na decisão anterior de 2016, que assim como a União tem esse acesso para fins de fiscalização tributária, né? Então é com este intuito, com esta finalidade de fiscalização, caberia também esse direito aos estados,
né? Mas ainda não há mudança na legislação. A Lei Complementar 105, ela dá essa permissão somente ao fisco da União, né? Então, por isso que o voto vencido, ele defendia justamente essa linha, de que a Lei Complementar tratava apenas do direito da União ter acesso a esses dados, e não a todos os fiscos. Mas o que ficou decidido aí por 6-5, né, por maioria, é que os estados também teriam esse acesso. Mas há em trâmite uma alteração, sim, na legislação para que neste dispositivo da Lei Complementar 105 conste também o direito aos estados e ao Distrito Federal ter acesso à movimentação dos contribuintes. Tá certo, né? A decisão do tribunal, ela gerou reações por parte das instituições financeiras, né? Que argumentaram que a medida impõe um ônus adicional sobre os bancos, ao mesmo tempo que enfraquece a confiança dos clientes no sistema bancário. No seu ponto de vista, doutora, quais implicações para o sistema financeiro e também para os contribuintes essa alteração dos dados? Eu acho que todo o começo, né, toda novidade gera mesmo muita, um disse-me-disse, né, uma sensação de incômodo, Sim. né? Mas eu acho que é bom a gente sempre lembrar que a União, né, por meio do Banco Central e com essa Lei Complementar 105, já tinha acesso às nossas movimentações bancárias. Claro que com algum corte de valor, né, enfim. Mas então, essa sensação de falta de liberdade ou de falta de sigilo é apenas uma sensação no meu ponto de vista. Sim. Porque na realidade a gente já vivia, né, essa situação do fisco da União ter acesso à nossa movimentação caso ela entendesse necessário para determinado CPF ou CNPJ. Agora, o que muda é que o Estado vai ter acesso direto também, diretamente. Porque antes, o Estado poderia ter esse acesso via União. Como assim? Eu explico um pouquinho melhor. É que o Estado, a União e os municípios, eles têm já um acordo de cooperação. Então, quando é necessário o Estado ter acesso a alguma informação de determinado contribuinte e que ele não tem diretamente, mas ele sabe que a União tem, né, o Fisco Federal tem, ele pode pedir e o Fisco Federal pode e deve fornecer. Então, o que na realidade o convênio 134 ICMS trouxe, né, e é ele que é objeto de ação direta de inconstitucionalidade, que foi decidida agora, o que ele traz, em verdade, é justamente esse acesso direto, né? O Estado e o Distrito Federal terem acesso diretamente. Nós já temos aí nossos dados, né, que podem ser acessados pela Receita Federal, a gente faz a declaração de imposto de renda, né? Qual que é o impacto que isso pode trazer para o contribuinte? A pessoa fala assim, poxa vida, houve um burburinho na internet, né, doutora, falando, nossa, agora nossos dados bancários, né, não tem mais sigilo, e cadê a lei do sigilo, né, cadê a proteção dos nossos dados, né? Qual que é o impacto que pode trazer aí para o contribuinte, para o cidadão comum, porque muito está se falando dessa situação, mas a gente precisa fazer uma mediação e explicar se isso tem um impacto na vida do cidadão comum, ou impacto na vida do empresário, né, da pessoa que faz aí, declara os seus bens direitinho, porque tendo em vista uma situação aí que pode dar um impacto para quem costuma sonegar imposto. Sim, sim. Bom, primeiro assim, em relação à LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu venho aqui dizer aos senhores e às senhoras que essa decisão não viola, no meu ponto de vista, essa legislação. Por quê? Porque o sigilo, ele segue mantido, tá? O que acontece é que quem vai ter acesso tem que ter responsabilidade e utilizar os dados, somente os dados que são necessários para aquela fiscalização e utilizá-los de forma interna. Então, os nossos dados não serão vazados a partir de agora, porque agora o Estado ou o Distrito Federal podem ter acesso à nossa movimentação bancária. O vazamento desses dados continua proibido, né? O que agora é permitido é ter acesso para justamente identificar se há algum contribuinte deixando de pagar imposto. E aí, como que os dados bancários funcionam neste momento? Sim.
da seguinte maneira. Para o ICMS, né, então para a circulação de mercadorias e prestação de serviços, vai funcionar da seguinte maneira. O fisco ele quer pegar aquela empresa, aquele empresário, empresária que vende uma mercadoria, emite a nota fiscal, entrega essa mercadoria e na sequência cancela essa nota. Uau! Para que não pague imposto, justamente. Exato. Só que a operação financeira de compra aconteceu. Um outro exemplo rápido é simplesmente a venda sem emissão de nota fiscal. Então a ideia é do fisco combater de fato a sonegação. Né? Então aqueles contribuintes que fazem a sua declaração de imposto de renda, enfim, tem a sua vida aí toda regrada e declarada, não tem que ficar preocupado, porque a União já tinha acesso à sua renda, ao seu rendimento. Agora o foco é nas operações de compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços sujeitas ao ICMS. É bom ficar muito atento porque são várias questões, né, que são levantadas referente a essa decisão do STF e uma delas é sobre a implementação de medidas de segurança e transparência na coleta e uso de dados bancários pelas autoridades fiscais, né? Especialistas alertam que seria necessário um esforço em conjunto entre o poder público e as instituições financeiras para garantir que as informações coletadas sejam usadas, né, utilizadas de forma responsável. Então, a doutora explicou que os nossos dados, eles vão sim poder ser acessados, né, e a importância, eu gostaria do seu ponto de vista sobre essa questão, né, dos poderes em união, para que esses dados não venham ser vazados, porque a gente sabe, né, todo lugar tem aí um probleminha ou outro e a gente corre um risco, no seu ponto de vista, corre-se um risco de ter esses dados vazados, porque informações, são notícias que a gente recebe aí de dados vazados do Banco do Brasil, enfim, outras instituições que acabam vazando dados, mas como, né, hackers, ataques, e aí? Nessa situação do STF, estamos mexendo com dados, né? E aí, é rede? Existe, no seu ponto de vista, aí a possibilidade de um vazamento de dados? Qual a importância de se trabalhar em conjunto entre os poderes para resguardar, né, esses dados que são dados pessoais e sigilosos do cidadão comum? Sim, sem dúvida. São dados sigilosos, devem ser tratados com sigilo e seriedade, e eu acredito que infelizmente, sim, né? No meu ponto de vista, há um risco, sim, de vazamento, assim como a gente corre o risco na própria instituição, né? Bancária, as próprias fintechs, né? Bancos digitais, todos eles estão aí abarcados por essa decisão. E sim, eu acho que a gente corre um risco, mas é isso que você está falando, Rúbia. Todas as autoridades e as instituições financeiras, elas têm que tratar esses dados com muita seriedade. E se elas não tratarem com seriedade e houver vazamentos, a Lei Geral de Proteção de Dados prevê punição e pagamentos de multa. Então, o risco existe, mas, infelizmente, a gente precisa aprender a conviver com ele. A gente aprende todos os dias, né? E com essa movimentação tão rápida, né? Atualização, tecnologia, internet, então tudo acaba levando para que a gente tenha que se acostumar, principalmente com essa questão de informação de dados, tudo em um só lugar, e aí o governo precisando, ele acessando aí os nossos dados sem um aviso prévio, né? Se assim podemos dizer. Olha, mesmo que a Receita Federal ela seja sofisticada, né? E com histórico positivo na manutenção de sigilos, os dados, eles, com essa decisão, serão enviados para órgãos estaduais, né, doutora? Que podem não ter a mesma sofisticação de recursos. Então, faz sentido que seja essa decisão disciplinada por uma lei, né, para que possa ser um pouco mais restrito, é o que nós falamos no começo, né, porque por enquanto é uma decisão, né, qual que é a importância e qual é o peso dessa decisão virar aí uma lei? É um peso importante, né? A gente já tem uma proposta de alteração legislativa, então quando a gente vem com uma decisão dessa,
essa alteração legislativa ela ganha ainda mais força, né? Porque se no campo da decisão do STF isso já está permitido, então esse convênio ICMS é considerado constitucional, ele começa a valer, né? Então, o que acontece é que a gente vai precisar sim de uma organização dos estados, né? Eles não têm, como você mesma falou, eles não têm a mesma sofisticação da Receita Federal do Brasil, sim. que é uma das melhores do mundo, claro. né? Então, nesse momento, eu entendo que talvez o sistema bancário esteja muito mais sofisticado e pronto para esse acesso do que o sistema de todos os nossos fiscos estaduais, né? Um Brasil tão grande, né? Com tanta diferença aí, regionalidade. Mas precisa ter muita seriedade e certamente vai haver disciplinas, né, legislação infraconstitucional, né, e até infralegal, então por meio de portarias e tal, de cada estado, de como isso vai acontecer. Mas é responsabilidade do estado, a partir do momento que a instituição financeira fornece essa informação, é obrigação do Estado, que recebeu essa informação, gerir de maneira responsável e consciente esses dados para que eles não sejam vazados e também para que essas informações coletadas sejam utilizadas somente para o fim de fiscalização de tributos. Então, doutora, agora a senhora me falou sobre a questão do Estado estar preparado e adaptado para a coleta dessas informações e resguardar esses dados, né? Foi agora no início de setembro a decisão do STF. A partir do momento que o STF decidiu, já está em vigor, já está sendo feito essa ação, porque o Estado ele não teve tempo de se preparar? Pode explicar um pouquinho para a gente? Posso sim. Na verdade, a decisão, ela vale a partir do momento que o acórdão for publicado, né? Então, ainda, obviamente, acontecem algumas oposições de embargos de declaração, né? Alguns interessados aí no processo podem recorrer, né, apresentar alguns tipos aí de manifestações processualmente cabíveis. Mas, no geral, a decisão ela acaba valendo somente a partir da publicação mesmo. Tá? E existe alguma possibilidade dessa decisão cair ou não? Não. Na verdade, o que cabe são, assim, petições, né, que esclarecem um ponto ou outro, trazem um pouco mais de clareza, eventualmente alguma discussão de modulação de efeitos, porque um dos votos vencidos, né, trazia uma sugestão de modulação de efeitos, justamente para que houvesse um prazo, né, para que pudessem todos se preparar. Mas no voto vencedor, né, aquele então que está aí pendente de ser publicado e valer, ele não tem essa modulação de efeitos. Então, eu acredito que pode haver uma discussão nesse sentido, né, de momento de aplicação, a partir de que momento ele vai ser aplicado. Essa decisão, esse entendimento vai ser aplicado. Mas que há uma mudança de mérito, né, que a gente chama, de estar decidido dessa maneira e mudar a decisão, isso não vai acontecer mais. Muito bem. Olha só, gente, nós vamos para um breve intervalo, já nós voltamos com a doutora Cristiane, falando aqui no Ponto de Vista, nós estamos falando sobre essa questão aí dos seus dados, né? Muito se falou na internet referente aos vazamentos de dados, vazamentos entre aspas, né? Quando o STF decidiu autorizar aí os bancos a compartilhar com os estados as informações sobre as transações eletrônicas. E aí, a doutora está explicando para a gente como que funciona, está passando para nós o ponto de vista dela, e você aí em casa também, com certeza, tem o seu ponto de vista. Daqui a pouquinho nós voltamos depois do intervalo e a gente continua falando sobre essa decisão do STF, que pode ser que vire aí também uma lei para que as coisas possam ter um pouquinho mais de transparência, né? Para que o cidadão possa se sentir mais confortável, né, doutora? Intervalinho, a gente volta já. Fique conosco aqui no Ponto de Vista.
Estamos de volta com o nosso ponto de vista e hoje falando de compartilhamento de dados. É um assunto bem delicado para as pessoas que têm medo de ter os seus dados aí expostos na rede, né? Expostos na internet. São os dados bancários, gente. Olha, o compartilhamento são para dados específicos de fiscalização, né? Sem a necessidade da autorização judicial prévia. A nossa convidada é a advogada Cristiane Martins Tassoni. Olha só, defensores argumentam que o fim do sigilo bancário é fundamental para combater a corrupção, a sonegação, além de aumentar a transparência no sistema financeiro. Críticos alertam para riscos de privacidade dos cidadãos e temem que a medida possa levar um aumento à fiscalização, à burocracia, né? O sigilo bancário, então, não é um direito absoluto, doutora? Tem os prós, tem os contras. Seu ponto de vista para a gente. Vamos lá. Na verdade, a gente costuma dizer que nenhum direito é absoluto, né? Todo direito, ele tem alguma relativização, especialmente quando a gente tem que pensar que o Estado brasileiro, ele sempre vem em primeiro lugar. Né? Então, o interesse público ele vai estar sempre acima do interesse privado. Então, quando a gente fala de sigilo bancário, a gente está falando de privacidade, então a gente está falando de algo privado. Então, ele é importante e ele está previsto na Constituição, essa decisão não muda isso, né? Mas o interesse público vem antes. Então, quando a gente fala dessa decisão do STF, a gente tem sempre que pensar que esse acesso aos nossos dados e às operações financeiras, ele tem que estar ligado à fiscalização fazendária. Então, a ausência ou ao recolhimento em valor menor do que o devido de tributos. Então, para esse fim, para essa finalidade, é que esses dados vão ser utilizados. Então, claro, gera um incômodo, é claro que gera, né? Há um risco de vazamento, como a gente falou? Há um risco de vazamento. E quando alguns defensores, né, dessa decisão dizem a gente vai combater a sonegação, a gente vai trazer mais transparência, eu concordo com esse ponto de vista. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que tem que, então, se ater à fiscalização e se ater a esse ponto específico da decisão e dessa permissão. Se a gente for tratar essa como a única medida, né, a única ferramenta de fiscalização, aí eu acho que a gente vai para um lado ruim, né, equivocado da interpretação. A gente tem várias ferramentas de fiscalização, né? Então, acessar as nossas operações bancárias não pode nem de longe ser a única ferramenta que vai combater a sonegação, a nossa tábua de salvação. Não é por aí, eu não acredito nisso. Eu acho que é um conjunto, né, de medidas para a gente, então, combater de fato a sonegação e trazer uma concorrência, né, entre as empresas de maneira mais leal, porque uma paga imposto e a outra não paga imposto. Isso também é um problema concorrencial que o Brasil e o fisco sempre tenta sanar. Então, eu entendo que é uma ferramenta, mas não pode ser a única. Uma ferramenta não pode ser a única mesmo, né? Porque daí as pessoas já cria-se um burburinho, as pessoas falando, e agora? Porque fala-se tanto na privacidade, né? Na proteção dos dados, aí de repente, poxa vida, os meus dados podem ser, né, coletados pelo Estado, sem autorização, sem que eu autorize, né? Poxa, que coisa! Então, é importante que esses dados sejam coletados sim, para que possa haver maior transparência, né, referente aos impostos, mas que também tenha-se muita responsabilidade dos estados que vão coletar esses dados, né? Olha, com a decisão do STF, as instituições financeiras serão obrigadas a fornecer aí informações detalhadas sobre todas as transações financeiras por meios do Pix, você que faz Pix, atenção aí, cartões de crédito, débito, entre outros meios eletrônicos, aos fiscos estaduais. Isso significa que o volume de dados à disposição das autoridades fiscais vai aumentar significativamente, permitindo um controle mais rígido sobre a movimentação financeira de pessoas físicas
e jurídicas, né? E aí, vamos lá. Será que se eu parar de fazer Pix, isso vai ajudar, né? Doutora, no seu ponto de vista, o impacto para o cidadão comum, nós falamos das empresas, sim, né? E o cidadão comum, ele tem um impacto? Isso vai mexer na vida, na economia da pessoa, do cidadão comum? Olha, não é para alterar nada, né? Então, assim, não vai ter uma burocracia extra, né, para o consumidor que vai fazer suas compras, né? Vai pagar normalmente da maneira que o estabelecimento oferecer, né, de possibilidade de pagamento. Então, do ponto de vista do consumidor, entendo, né, no meu ponto de vista, não há nenhuma mudança, né? As operações vão acontecer normalmente. Para as pessoas físicas e jurídicas que recebem, né, então, esses pagamentos e essas transações bancárias, também nada vai mudar. O que vai acontecer é que vai haver um controle maior, então, em quem vende mercadorias, né, e eventualmente está na informalidade. É aí que essa decisão, né, e que esse convênio ICMS quer chegar. Justamente naquela pessoa física, né, ou jurídica que vende mercadoria e não paga seus tributos. Muito bem. Agora, se a gente parar para pensar, doutora, vamos fazer aí uma avaliação, né, de como vem o sistema financeiro e a tecnologia, né? Antes todo mundo tinha poupança, né? Aí depois vieram os investimentos, né? As pessoas fazem investimentos, as criptomoedas, né? Aí depois para nós aqui veio o Pix, né? E aí agora já ninguém tem dinheiro mais, não tem dinheiro físico, não é? Então, antes com dinheiro físico, se eu tenho um exemplo lá, entre aspas, né? 5 mil reais em casa, eu vou ali no mercado, compro um negócio, vou ali, compro outro, ninguém fica sabendo o que eu comprei, né? Não coloco o CPF na nota e boa, tranquilo. Hoje, já não se usa mais o dinheiro físico. E aí, tudo que você compra, o governo está sabendo o que você compra, o que você faz, onde você passa o cartão, né? Sim. Aí veio o Pix. E agora, logo em breve, né, no futuro não tão distante, o Drex, né, que vai ser aí o nosso novo real eletrônico. E aí essa medida, essa decisão do STF, no seu ponto de vista, tudo isso que vem acontecendo no Brasil com a tecnologia, com a economia, seria como é que eu posso me expressar? Assim, eu não digo cercar, mas é quase isso. Vamos apertar um pouquinho, né, para a gente poder tentar que as coisas sejam mais transparentes? Será que é por esse lado mesmo? Qual que é o seu ponto de vista aí desse andamento que vem desde o início do Pix até agora? Olha, eu concordo plenamente com você. Na verdade, eu vou até um pouquinho antes, né? Eu acho que, penso que já na nota fiscal eletrônica, sim, né? Quando a gente deixou de ter nota fiscal em papel, então a nossa história, ela vem nos mostrando que trazer para um sistema desestimular o uso do dinheiro físico, né, por meio do Pix, sim. Então não tem tarifa, né? Exato. Diminuir a quantidade de pessoas desbancalizadas, né? Essa expressão quer dizer aquelas pessoas que não têm conta em banco, né? Então a gente vem com bancos digitais, com essa facilidade de contas sem pagamento de taxas e manutenções, tudo isso, no meu ponto de vista, sim. É para trazer todas essas pessoas para a informatização, para que esse controle fique cada vez mais fácil. É um controle, né? Um controle, é verdade, faz controle, sentido. É controle mesmo. É um controle. Então a gente pode entender todas essas medidas que elas vêm acontecendo aparentemente de maneira isolada, sim. E sem um objetivo comum. Mas na verdade elas não são isoladas e elas não têm um objetivo assim aleatório, né? Então há décadas a gente vem melhorando muitos controles e favorecendo muito para que as ferramentas do fisco, e não só do fisco, fiquem mais
informatizadas e automáticas com a nossa vida. Então eu acredito sim que o Pix, que o cartão de crédito, as intermediadoras de pagamento, a nota fiscal eletrônica, a declaração de imposto de renda pré-preenchida. Pré-preenchida, verdade. Né? Então, todas essas ferramentas são sim para cada vez mais a gente ficar num ambiente controlado, para que o fisco tenha muito mais condições de, num procedimento de fiscalização, né, de apuração se houve falta de pagamento de tributos, ele precisar cada vez menos das nossas informações, de que a gente preste, ou melhor dizendo, que a gente preste essas informações, porque ele já tem essas informações. Então, é um detalhe ou outro que são questionados num procedimento de fiscalização, porque agora a gente já tem todas essas declarações e essas operações conversando entre si. Até mesmo, como um exemplo, a declaração de operações imobiliárias, a DOI, né, que os cartórios têm que informar todas as operações de compra e venda, de doação, né, todas as operações efetivamente ali que aconteceram por meio de escritura pública, né, para a União. Né? Então, assim, é uma forma de controle. Então, na outra ponta, eu vou verificar se esse contribuinte informou essa compra, informou essa venda, informou essa doação, porque o cartório já informou a Receita Federal. Então, ter acesso à nossa operação bancária, percebe, é mais um detalhe, é mais uma ferramenta. Então, a gente já vem caminhando para um cenário de pouca privacidade quando se trata mesmo de fiscalização de tributos. E agora só veio o ICMS, mas a gente já vivia essa realidade antes com outros tributos. E é tão sutil que às vezes a gente nem percebe, né, doutora? Porque quando chegou o Pix, todo mundo feliz, né? Poxa, que legal! E aí agora o Pix já é algo um pouco maior. Daqui a pouco você vai poder fazer empréstimo pelo Pix. E aí as pessoas cada vez mais, poxa, que legal! Vamos lá, vamos lá. Só que é importante ficar atento, principalmente quem trabalha, né? Que tem aí a sua empresa, que é pessoa jurídica, que paga seus impostos. Porque, como a doutora explicou, você pode cair numa armadilha se você não tem aí o intuito de fazer o negócio bem feito, né? Porque se você que vai fazer o negócio bem feito, você sabe que não tem problema nenhum e você pode recorrer de qualquer decisão, seja ela benéfica ou não para você. Mas, exemplo, tô fazendo certo? Pode vir que eu bato no peito, né? É isso. Agora, quem trabalha com a irregularidade, né, tem que ficar um pouco mais atento, porque com essa situação pode ocasionar aí problemas futuros, né, na questão de imposto de renda, e pode até ter que estar lá dando declaração. E o que pode acontecer quando a pessoa que não leva a sério essa questão de declaração, né, de pagamentos de tributos, e a partir dessa autorização aqui do STF, o que pode acontecer com a pessoa quando ela não segue aí um caminho retinho? Pode acontecer justamente o que o fisco quer que aconteça. Que é o seguinte: eu vou verificar os dados que você informa nas suas declarações de venda, né? Nas notas fiscais eletrônicas que você emitiu, eu vou verificar isso. E aí, eu vou verificar a sua movimentação bancária. Uma coisa está compatível com a outra? A sua informação de faturamento, a soma das notas de venda, de compra, né? Porque para vender mercadoria eu tenho que ter comprado mercadoria, né? Então, essa verificação ela já vai acontecendo pelas declarações, né? Pelo sistema SPED que as empresas hoje têm que fornecer, né? Todo mundo que tem CNPJ aí tem algum grau de informação que tem que ser prestada. E aí, agora, com essa informação das operações bancárias, o fisco vai poder cruzar com muito mais facilidade. Essa quantidade de emissão de notas, né, das suas vendas, está compatível com o que você declarou que recebeu e faturou e pagou, então, pela circulação da mercadoria, o ICMS? Está compatível também com os tributos federais que incidem aí sobre faturamento e receita bruta? Então, perceba, une a nota fiscal com a operação bancária. O que vai faltar ele perguntar para você?
No máximo, com esses programas de estímulo, né, de conformidade que a gente tem, então na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, em específico, a gente tem o programa Nos Conformes. No máximo, se você tiver uma boa nota lá, né, a empresa tiver uma boa nota de performance ali, ela vai poder falar, opa, realmente aqui eu me equivoquei, né, e fazer o recolhimento com desconto de multas e tudo mais. Agora, vai ficar muito mais difícil, né, a sonegação. Então, o que eu acho que vai acontecer? As autuações, elas vão começar a ficar mais automatizadas e muito mais fáceis de serem levadas a efeito. E aí, esse é um ponto interessante da decisão, Rúbia, que se você me permite comentar. Que o voto vencido, né, um dos votos vencidos aí nessa decisão, ele tratava justamente sobre a importância do Estado ou do Distrito Federal ter acesso a essas movimentações bancárias em caso de fiscalização iniciada ou até de processo administrativo, então, iniciados contra esse contribuinte que, então, o Estado ou o Distrito Federal teria acesso à movimentação bancária. Mas a decisão, então, o que prevaleceu, o voto vencedor, ele não trata sobre isso. Ele diz que o que, então? Né, não tratando, então, de qual a situação específica vai ser permitido esse acesso. Ele diz, então, que esse acesso vai poder acontecer à vontade do fisco. O fisco está, de alguma maneira, identificou ali nos seus controles que, eventualmente, esse contribuinte tem alguma incongruência, tem alguma inconsistência no que ele está apurando ali, ele vai acessar os dados bancários, as operações bancárias, e aí sim ele vai instaurar uma fiscalização, se ele entender que precisa, e partir aí para uma autuação. Então, não há necessidade desse processo de fiscalização ter sido iniciado, né? Então, o fisco, a vontade dele, a discricionariedade dele mesmo, ele vai poder sim acessar essas movimentações e aí com isso as autuações vão ficar mais frequentes e muito provavelmente a gente também vai ter mais autuações em empresas menores. Porque antes havia um corte, né, de interesse mesmo, de valores para que o fisco fosse e instaurasse efetivamente uma fiscalização. Tinha que ter muitos indícios de irregularidade, né? Mas agora, com menos burocracia, inteligência artificial, programas de automatização e robotização que a nossa Receita Federal do Brasil já tem. É só ela compartilhar com os estados, né, que vão poder utilizar nesse compartilhamento. Então, não vai precisar de gente para apurar esses dados. Os robôs e a inteligência artificial já vai conseguir fazer esse cruzamento. Então, eu entendo que essa régua de valores para a fiscalização, ela deve baixar. E aí sim a gente vai ter empresas menores também sofrendo autuações que eram antes mais comuns para empresas maiores. Olha só, hein, gente, quanta informação e a tecnologia tomando conta e o cerco fechando, mas se você estiver aí indo tranquilo, fazendo... Em conformidade, pagando suas contas, pagando seus tributos, seus impostos, não tem problema nenhum. A advogada, a doutora, está falando com a gente sobre essa questão aí do STF, né, ter liberado aí o compartilhamento, né, dos dados. Então, essa decisão marca um novo capítulo na relação entre o Estado e os cidadãos no que diz respeito aí à privacidade e à fiscalização, né? Doutora, no seu ponto de vista, então, qual que é o futuro para a gente encerrar da fiscalização tributária e da privacidade no Brasil? Você já respondeu, mas vamos lá, vai. Vamos lá de forma resumida, então. Eu acredito que a privacidade ela continua sendo um direito constitucional, isso não vai mudar, né? E a gente tem inclusive a Lei Geral de Proteção de Dados garantindo aí a proteção dos dados da pessoa física, né, da pessoa natural. Isso não muda, isso segue da maneira que está. O que muda agora é que o Estado, então, vai ter direito, assim como a União já tinha, de acessar as suas operações bancárias e entender se o que você declara está compatível com o que você recebe. E aí, em função disso, eu entendo que as autuações, né, então as cobranças de tributo de quem deixou de recolher ou recolheu menos do que deveria, essas autuações elas vão ficar mais frequentes e mais automatizadas. Vai ter menos burocracia para a cobrança chegar até o cidadão e a cidadã.
Então, eu acredito que a gente precisa se adaptar a esse novo momento, porque ele chegou e foi chegando aos pouquinhos e o fisco tem acesso a toda a nossa movimentação bancária agora e não tem mais jeito. Não tem mais jeito, não volta mais atrás e a gente pode falar que é só o início porque vem muito mais por aí. A doutora falou que tem robôs, né? Há muita automatização para trabalhar, para fiscalizar e aí você tem que estar aí bem certinho, bem direitinho para poder viver sua vida tranquilinho, porque senão, aí o bicho pega, né? O fisco vai te pegar. O fisco vai te pegar, é isso mesmo. Doutora, olha, eu quero agradecer a doutora Cristiane, obrigada pela sua participação com a gente aqui no Ponto de Vista, legal, né? Passar o seu ponto de vista como advogada, como profissional, explicar também sobre essa questão um pouco polêmica, né? Mas que a gente vai se acostumando aos poucos, porque a gente precisa se acostumar, então explicar e compartilhar do seu conhecimento para os nossos espectadores. Doutora Cristiane Martins Tassoni. Isso mesmo. Acertei? Então tá aí. bom. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Ponto de Vista. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Muito obrigada. Maravilha, e a gente vai encerrando por aqui, agradecendo a sua companhia e claro, né, um abraço grande para você. A gente sempre se vê aqui na TV Câmara Campinas. Obrigada mais uma vez, doutora. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.